Fala, vascaínos, eu sou o Cadu e o canal Loucos da Colina está de volta, rapaziada, para trazer muitas notícias e bastidores para vocês do Vascão. Também, se vocês quiserem saber nesse vídeo o motivo do nosso sumiço, saber sobre rescisão do Serginho, o empréstimo do Leandrinho, rapaziada, é só continuar no vídeo aí que vamos ter tudo isso nesse vídeo, rapaziada. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e segue a gente lá no nosso Instagram, Loucos da Colina _. Bora pro vídeo, rapaziada! Bom, rapaziada, começando aqui explicando pra vocês o motivo do meu sumiço, né? Eu acabei ficando enrolado com questões escolares e um monte de coisa. E aí eu tive que dar uma pausa no canal pra eu conseguir focar na minha vida escolar. E graças a Deus deu tudo certo, tudo se encaminhou bem. Agora vamos falar de Vasco, que é o que importa nesse canal, né? Minha vida pessoal não importa, o que importa é o Vasco. Bom, rapaziada, o Vasco acertou a rescisão de contrato do Serginho. Ele foi pro Fatih Karagümrük da Turquia, da segunda divisão da Turquia, rapaziada. O Vasco deve 900 mil ainda pro Serginho após a saída dele. E o Vasco fez um acordo com ele, com o empresário, de que vai pagar esses 900 mil parcelado em 11 meses. Então o Vasco já vai quitar essa dívida aí no final do ano com o Serginho, se pagar direitinho. E a gente tem que agradecer, né, o Serginho. Tudo bem que ele não teve muitas oportunidades, as oportunidades que ele teve, muitas das vezes ele não correspondeu com a nossa expectativa, mas ele é o responsável do gol de Vasco e Bragantino 2-1, que salvou a gente em 2023 para continuar no Campeonato Brasileiro, na Série A. Então a gente tem que agradecer muito a ele, porque graças a ele achando aquele gol de cabeça, a gente não foi para mais uma Série B na nossa vida, que seria insuportável aguentar mais uma Série B, e a gente viveu um ano ok, ano passado, um ano regular. E rapaziada, agora vamos falar sobre o empréstimo do Leandrinho pro Al-Shabaab, time que jogava o Paulinho Paula e o time que jogava o Cuéllar, que foi pro Grêmio, agora que o Vasco já especulou ele 1 milhão de vezes, que o Ramon Dias ligou pra ele, mas não conseguiu liberação, e não veio pro Vasco e acabou indo pro Grêmio esse ano. Rapaziada, o Leandrinho foi emprestado pro Al-Shabaab até junho desse ano, então é um empréstimo teoricamente curto, né? E não tem opção de compra, nada disso. O Vasco está recebendo 2,8 milhões por esse empréstimo. E mais um acordo ainda de perdoar 50% da dívida do Paulinho, que o Vasco comprou o Paulinho do Al-Shabaab e não, a 777 não pagou. Então ainda tinha mais uma dívida aí que o Vasco corria um risco de sofrer o transfer ban do Al-Shabaab, mas não vai mais ocorrer porque o Vasco ainda prolongou para pagar os outros 50% dessa dívida para setembro, e aí o Vasco vai pagar pagou 50% agora com o empréstimo do Leandrinho, e o resto dos outros 50% vai pagar, que equivale a mais ou menos 2 milhões e 100, eu acho. E aí não é um valor tão alto assim, então vai dar pro Vasco pagar tranquilamente com o dinheiro que o Vasco vem fazendo aí com vendas, vendas de camisa, etc. Mais uma notícia aí, rapaziada, é que o Payet deve renovar com o Vasco até o final do ano. O contrato do Payet vai até junho desse ano, lembrando que ele chegou no meio do ano de 2023, então o contrato dele era de 2 anos, então o Vasco vai tentar prolongar esse contrato até o final do ano. A gente não tem informação se vai ter aumento salarial, se vai ter diminuição de salário, a gente não tem essa informação ainda. E outra, já dando gancho já sobre renovação, o Verratti acertou a renovação dele com o Vasco, que tava essa meio que briga aí que a mídia criou, de que o Verratti tinha pedido 1 milhão, e acabou que ele, na entrevista do primeiro jogo da temporada, falou que não tinha pedido esse valor, que só queria renovar, que ele quer ficar no Vasco. E agora sim está concretizado que o Verratti fica no Vasco. O Verratti teve seu contrato renovado até o final de 2026, então a gente vai ter mais aí 2 anos de pirata, né, rapaziada? E espero que ele se aposente no Vasco, porque ele realmente é um cara que representa a torcida. O gol que ele meteu contra o primeiro gol, né, que ele meteu contra a Portuguesa, foi um gol surreal, foi um gol que mostra o que é o Verratti, o jogador que é o Verratti, o que representa o Verratti, um guerreiro dentro de campo, um cara que representa a torcida dentro de campo, é como se fosse nós lá dentro daquele campo. Então ele é um ídolo mesmo que a gente fala, porque ele nos representa dentro de campo e dentro do Vasco, como nosso capitão. Então a gente tem muito feliz de ter o Verratti, muito satisfeito, não precisamos de outro atacante. A gente precisa que o Verratti seja servido para ele meter gol e mais gols,
como ele já tá fazendo nessa temporada, 2 jogos, 3 gols, já tá destruindo nesses primeiros jogos. 2 jogadores que foram especulados no Vasco recentemente já estão com seus destinos basicamente acertados. Wanderson, que o Vasco conseguiu um acordo com o Inter para contratar ele, mas a pedida salarial dele era muito alta para o jogador que ele é, então o Vasco meio que desistiu da negociação, mas depois retomou. Wanderson tá acertado já basicamente com o Palmeiras, quase 100% confirmado que o Wanderson será jogador do Palmeiras nesse ano. E outro jogador que o Vasco buscou, especulou, mandou proposta e etc. foi o Coelho, que o Vasco tentou trocar pelo Léo Pelé, que foi pro Atlético Paranaense, mas não conseguiu fazer nada, não conseguiu porque o Atlético queria dinheiro pro Coelho, então o Vasco não conseguiu e ele tá encaminhado já, que a gente já sabia há muito tempo, com o Atlético Mineiro. Então aí 2 jogadores que poderiam ser peças importantes pro Vasco de reposição esse ano, mas que não são, rapaziada, que já estão acertados com outros clubes. E agora, rapaziada, deixar aqui meus parabéns, que hoje é aniversário do nosso ídolo Romário, um cara fenomenal, um cara que revolucionou o futebol, junto a ele, Ronaldo, Edmundo, esses caras, esses centroavantes aí que revolucionaram o futebol, que os caras marcavam muito gol. Romário teve 1000 gols, foi um ídolo do Vasco, cara, cria do Vasco, então deixar nossos parabéns aí pra ele, pro baixinho, jogava muito, camisa 11. O jogo que eu mais tenho recordação dele, eu não tava vivo, né? Mas eu assisti, meu avô botava eu pra assistir, meu pai botava eu pra assistir. Vasco e Palmeiras na final da Mercosul. Esse é um jogo marcante meu que eu já vi do Romário. Ele, naquele jogo, ele destruiu, acabou com o jogo. Ele, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, acabaram com o jogo. Então, é a minha memória mais presente do Romário, né? E ele é um cara muito, muito, muito sensacional, um jogador incrível ele foi, um ídolo, ele revolucionou o futebol, rapaziada. E rapaziada, agora vamos pro pré-jogo. Hoje às 19 horas temos Vasco e Maricá em São Januário, com a transmissão do Premier Sport TV, rapaziada. Eu vou estar presente nesse jogo, então eu vou documentar pra vocês como vai ser lá, a torcida, etc. Eu vou tentar fazer o máximo de coisas pra vocês, pra deixar vocês informados. E lembrando que quando eu chegar do jogo, assim que eu chegar, já teremos uma live pós-jogo, rapaziada. Vamos voltar naquele grande estilo hoje, já tendo pré-jogo, muitas notícias pra vocês. E uma live pós-jogo depois de Vasco e Maricá, rapaziada. Lembrando que o Vasco tá na 3ª posição do Campeonato Carioca. E se o Vasco ganhar e o Volta Redonda, que é o 2º colocado, não vencer ou empatar, o Vasco assume a 1ª posição, que é muito importante, porque teoricamente até agora a chance dos 4 grandes se classificarem é bem pequena. Então, o Vasco ficando em primeiro lugar, ele pode pegar, o Vasco vai pegar o 4º lugar, que provavelmente não vai ser um time grande, né? O que eu tô achando até agora, porque a probabilidade maior é do Fluminense ficar de fora, classificar Vasco, Flamengo e Botafogo e um time pequeno. Porque o Fluminense é o time que tá jogando pior, porque já começou a jogar com os titulares. O Botafogo vai ser o primeiro jogo com os titulares hoje contra justamente o Fluminense. E o Fluminense não tá bem. Depois ainda teve esse jogo aí que o Thiago Silva ficou dando um monte de desculpas e tal. E a torcida tá falando um monte, negócio do sol. O Mano Menezes falou também que é muito pouco tempo pra treino. Sendo que o Fluminense empatou com o Madureira. Então, não é desculpa. Esses jogadores não podem dar desculpa disso, porque é contra o Madureira, um time de muito menor investimento que o Fluminense. Muito menor investimento. Então, eu acho que a perspectiva do Fluminense no campeonato tá bem menor do que Vasco, Flamengo e Botafogo. Eu espero que o Vasco fique primeiro para pegar um adversário na semifinal mais fraco. E é isso, rapaziada. Vai ser muito complicado agora que o campeonato tá se afunilando. Agora que o filho chora e a mãe não vê. A escalação para esse jogo, rapaziada, deve ser a mesma dos últimos 2 jogos. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira, Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira, Verratti. Essa é a escalação que o Vasco está utilizando no momento, sem os pontas, que eu acho que no futuro o Vasco vai precisar de pontas, ainda mais com a volta do Adson, que é uma peça importante, que quando se machucou ano passado, fez uma falta tremenda, que ele estava jogando muita bola, o Adson, e fez muita falta. E o Adson voltando, eu acho que a gente vai ter que procurar um ponta esquerda, já que o Emerson Rodrigues saiu, o Renan David não joga tanto assim, então a gente precisa procurar um ponta esquerda no mercado. O Vasco estava até negociando com o Brian Rodrigues
mas a pedida do América do México era muito alta pro Vasco. O Vasco tá tentando ainda convencer eles, mas mas a negociação é muito complicada. Mas o Brian Rodrigues é um ótimo jogador, queria muito que viesse pro Vasco. Menções honrosas também, rapaziada. 2 jogadores que entraram no último jogo contra a Portuguesa e jogaram muito, entraram com altíssimo nível, que foi Maxime Rodrigues e Hugo Moura, rapaziada. O Hugo Moura entrou com uma vontade, com uma disposição. Ele não jogou na função que ele jogava no passado, ele jogou um pouco mais à frente, porque o Jair tava ali cobrindo, tava de cabeça de área mesmo, e o Hugo Moura ficou um pouco mais na frente e ficou mais como um articulador, digamos assim. Cara, ele, acho que foi no gol do PH, ele tava de um lado, aí inverteu a bola. Foi lá do outro lado buscar a bola, pegou, inverteu pro Maxime, o Maxime deixou o PH de cara pro gol e o Vasco fez aquele golaço. O Maxime também tá jogando muito, muitas assistências. Eu gosto muito do estilo de jogo que é o Maxime, eu acho que ele até poderia ganhar uma oportunidade nesses jogos contra time pequeno, no lugar do Alex Teixeira, que também tá jogando muito bem. O time já tá encaixado dessa forma, mas eu acho que o Vasco poderia fazer uns testes, porque querendo ou não vai estar jogando contra times de menor expressão, né? Então, tipo assim, não pode testar num clássico da vida, Vasco Fluminense, Vasco Flamengo, etc. Vasco tem que testar nesses jogos time pequeno, que esses jogos são jogos pra gente arriscar, pra testar o time, pra fazer uma variância dos times, né? Porque o Vasco não pode ter só um time montado, só uma estratégia, porque se um desses jogadores desse time titular se machuca ou fica suspenso, então a gente tem que ter várias opções, contar com várias opções e já encaixar esse time dessa forma. E rapaziada, a última pra gente encerrar esse pré-jogo, o Maurício Lemos ainda tá fora desse jogo. Ele ainda tá buscando aquele condicionamento físico, lembrando que ele foi a última contratação do Vasco, então ele tá ainda treinando firme para se recondicionar. Tomara que no próximo jogo contra o Volta Redonda ele já esteja de volta, mas eu acho difícil, eu acho que ele só vai estar disponível no jogo contra o Fluminense, que é um jogo bem importante pro Vasco. A gente pode, se o Fluminense não ganhar hoje do Botafogo, a gente basicamente pode afundar o Fluminense, cravar que o Fluminense não vai se classificar para as semifinais. Então é um jogo bem importante, a gente tem que contar com ele, mas ele vai ter que conquistar essa vaga aí, porque o Lucas Oliveira tá jogando uma bola na zaga, rapaziada, tá fazendo ótimos jogos, esses 2 últimos jogos dele foram muito bons, então ele vai ter que suar pra conseguir essa vaga, rapaziada. E rapaziada, esse foi o pré-jogo, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde, depois do jogo, vamos ter a live pós-jogo de rotina, como a gente sempre fazia. Então a gente vai continuar daquela mesma forma, fazendo a live pós-jogo, vamos ver os melhores momentos, ver a entrevista do Carille. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam felizes com a volta do canal. Eu tô muito feliz, eu amo fazer isso aqui. Espero que tudo isso comece a dar certo, tudo isso, que meu esforço vale a pena, rapaziada. Eu conto com vocês de verdade. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, Loucos da Colina _. É nóis, rapaziada. Casaca!